Princípio da superposição. Então, tem-se como conceito de princípio da superposição, se o circuito é alimentado por mais de uma fonte independente, a resposta total desse circuito é igual ao somatório das respostas individuais de cada fonte com as demais em repouso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tiver um circuito com fontes independentes, com mais de uma fonte independente, a resposta em um ponto do circuito vai ser o somatório de cada uma dessas fontes, da contribuição de cada uma dessas fontes, desconsiderando as outras. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, se eu quisesse, por exemplo, calcular essa corrente nesse resistor aqui, essa corrente aqui vai ser a resposta, vai ser o somatório das somas individuais de cada fonte. Ou seja, vai ser a corrente influenciada por essa fonte quando essa aqui estiver desligada e vai ser a corrente influenciada por essa fonte quando essa aqui estiver desligada. Do seguinte modo, então se a gente pegar esse aqui e desligar uma fonte por vez, vamos desligar essa fonte aqui primeiro. Então o circuito ficaria a fonte de 10 volts aqui desse lado, um resistor aqui, o resistor de interesse e a fonte de corrente, uma fonte de corrente desligada, ela é um circuito aberto, né? Uma fonte de corrente em repouso. Então ficaria 10 volts aqui, 5 ohms aqui e 5 ohms aqui. Lembrando que eu quero calcular essa corrente, que como eu desliguei uma fonte primeiro, eu vou chamar de corrente linha. Então aqui por uma analogia, né? A gente vai ter que 10 volts vai estar aqui, então vai ter 5 volts aqui, né? E 5 volts dividido por 5 ohms, a corrente aqui vai dar 1 ampere. Então essa corrente I' linha vai ser 1 ampere. Agora, quando eu desligar essa outra fonte, eu vou ter só essa aqui. Então, quando eu desligar essa fonte de tensão, vai virar um curto-circuito. O circuito vai ficar dessa maneira. Vai ficar um resistor aqui, outro resistor aqui e a fonte de corrente desse lado. Aqui fica a fonte de corrente, 5 ohms, 5 ohms, aqui 2 amperes. E aqui me interessa é essa corrente aqui, né, que eu vou chamar de corrente duas linhas. Por uma analogia aqui de divisor de correntes, né, esse aqui tem 2 amperes, resistores iguais, aqui eu vou ter que o I duas linhas também será 1 ampere. De modo que meu I final vai ser o I com uma fonte e as demais em repouso, mais o I com a outra fonte e as demais em repouso, que vai ser 1 mais 1, que vai ser igual a 2 amperes. Lembrando que esse método, esse princípio da superposição, quando a gente tem apenas fontes de corrente, fonte de tensão, apenas valores em CC, né, em valores contínuos, ele não é tão usual. Ele é mais aplicado quando a gente tem fontes com diferentes frequências, por exemplo, né, fontes senoidais com diferentes frequências. Porque se a gente tivesse um indutor e um capacitor para diferentes frequências, não tem como a gente resolver modelar um indutor no mesmo circuito, né, no mesmo momento, para uma fonte com uma frequência e depois para uma fonte com outra frequência. Não tem como a gente fazer esse tipo de cálculo. Então a gente faz o cálculo de uma fonte por vez, faz o cálculo de uma fonte de uma frequência, anula as outras, modela o indutor e calcula. Usa outra fonte com outra frequência, modela o indutor, por exemplo, e calcula e depois soma os resultados finais. Aqui um outro exemplo de superposição. Então esse exemplo aqui a gente pede para calcular o Vx. O Vx está nesse ponto aqui do circuito. Então observando esse circuito aqui, dá para ver que nós temos uma fonte de tensão independente, uma fonte de corrente independente e aqui uma fonte de corrente dependente. Então o princípio diz que é o somatório das fontes independentes individuais. Então tudo que for fonte dependente a gente não pode mexer. Então a gente vai sempre anula as fontes dependentes, calcula e soma o resultado de todas elas separado. Então vamos começar aqui. A gente vai lembrando que a gente não pode mexer nessa fonte aqui, a gente vai mexer nessa e nessa. Primeiro passo, a gente anula essa fonte de 3 amperes aqui. Então anulando essa fonte de 3 amperes e calculando a influência dessa fonte de tensão nessa tensão aqui, o circuito ficaria dessa maneira aqui, ó. Então continua o 2 volts, o 4 ohms aqui, a corrente, né, Iφ aqui, essa situação e fica o Vx aqui, certo? Primeira conclusão que a gente pode tirar aqui é esse Iφ. Então, esse Iφ aqui
ele vai ser 2 sobre 4, né, tensão sobre resistor, que vai ser 0,5 amperes. Beleza. Agora, para calcular esse Vx aqui, a gente pode fazer uma equação de malha. A gente pode pegar essa malha externa aqui, ó. Pode vir por essa malha aqui e fazer isso aqui e voltar aqui, né? Como aqui nós temos um circuito aberto, porque a gente anulou essa fonte de 3 amperes que a gente tinha aqui em cima, agora tem um circuito aberto, não vai existir corrente aqui. Se não vai existir corrente aqui, vai existir apenas essa corrente aqui, nesse ponto do trajeto aqui. Nesse ponto do trajeto nós vamos chamar de I1. O I1, como ele não tem nada compartilhado com esse lado aqui de baixo, porque a gente abriu, né? O I1 vai ser o próprio 2Φ. Então, o I1 ele é o próprio 2Φ, que por sua vez, 2 vezes 1, 2 vezes 0,5 vai dar 1 ampere. Então, o I1 é 1 ampere, a gente já sabe. Então, agora para fazer essa malha aqui, nós vamos começar daqui para cá, vai ficar menos 2, mais 3 vezes I1, mais Vx igual a 0. A gente sabe que o I1 vale 1 ampere, então vai dar mais 1 desse lado, passa para o outro lado, Vx' é igual a menos 1 volt. Então, e guarda esse resultado aqui. Agora, vamos anular a fonte de 2 volts desse lado. Anulando essa fonte de 2 volts desse lado, vira um curto-circuito. Ok? Vira um curto-circuito e aqui continua a fonte de 3 amperes com Vx aqui em cima. Se aqui virou um curto-circuito, aqui não vai ter corrente. Se aqui não vai ter corrente, meu Φ vai ser igual a 0. Se o Φ é igual a 0, 2 vezes 0 vai dar 0. Significa o quê? Significa que essa fonte aqui não vai existir. Ela vai ser um circuito aberto. Se vai ser um circuito aberto, a gente vai ter corrente circulando por aqui. Então, vai ser uma corrente que circula por aqui. De modo que se aqui nós temos 3 amperes, aqui vai passando 3 amperes, aqui vai passando 3 amperes, aqui está aberto, se aqui está aberto, a corrente de 3 amperes também passa por aqui. Dessa maneira, a gente pode fazer uma malha, se a gente partir daqui, né? Vai ficar mais Vx mais 3 ohms vezes 3 amperes igual a 0. Daqui eu tiro que o meu Vx, duas linhas, vai ser igual a menos 9 volts. Como o conceito diz que o resultado final é a soma dos resultados das fontes individuais, então eu vou somar esse com esse. Então, meu Vx final vai ser igual a Vx' mais Vx duas linhas, que vai dar igual menos 1, menos 9, menos 10 volts. Lembrando, né, que esse resultado, quando a gente faz superposição, tem que tomar um cuidado quando for calcular a potência, né? A potência não necessariamente é a soma das potências individuais. Lembrando que potência é uma grandeza quadrática, né? Então, o que seria o ideal para calcular a potência no componente? Calcula a tensão final e a corrente final no componente, né? O resistor que seja, e aí sim calcula a potência. E não calcular a potência individual aqui e depois somar as potências. Esse resultado não é um resultado coerente.